As principais questões comportamentais da atualidade. Fobias, vícios, males silenciosos, carências. Analisadas por especialistas renomados. Começa agora, Mentalistas. A vida em discussão, na rádio de quem quer saber. As manifestações políticas estão no centro do debate do Mentalistas desta semana. No século XXI, mais precisamente no Brasil, os protestos começaram em 2013, quando a população de várias capitais saiu às ruas para contestar aumento no valor da tarifa de transporte público. 20 centavos é só o começo! 20 centavos é só o começo! Tais manifestações ganharam corpo e apoio da população em geral, que começou a trazer outras reivindicações. Educação parou! Educação parou! Por vezes, protestos mais agressivos, com quebra-quebra de bancos e concessionárias de veículos. Alguém tem vinagre! O povo acordou, entoavam os manifestantes. Há quem diga que o movimento adormeceu nos últimos 3 anos. Nada disso. Houve registros de protestos em 2014, durante a realização da Copa do Mundo. FIFA, paga minha tarifa! Ei, FIFA, paga minha tarifa! Ei, FIFA, paga minha tarifa! Em 2015 e 2016, pedindo impeachment de Dilma Rousseff. E ainda neste ano, manifestações contra o governo empossado de Michel Temer. Compreender o comportamento das pessoas dentro de grandes grupos? A personalidade do indivíduo se transforma nessas situações? É o que vamos desvendar agora no Mentalistas. Mentalistas. Para falar sobre o comportamento das massas e suas implicações em protestos, eu convidei o Coronel José Vicente, que é colunista aqui da Rádio Estadão. Tudo bem, Coronel José Vicente? Tudo bem, Camila. Obrigado pelo convite. Obrigada por ter aceito e disponibilizado o horário na sua agenda para vir aqui falar desse assunto tão importante. E do outro lado aqui da bancada do Mentalistas, eu convidei o professor de Psicologia Política da PUC, Salvador Sandoval. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Obrigada por ter aceitado também. Bom, a gente está curioso ao longo dessa última semana. Os ouvintes aqui da Rádio Estadão careciam de um tempo maior para a gente poder analisar um pouco mais a questão dos protestos, manifestações políticas e também possíveis incidentes que acontecem quando você tem uma grande quantidade de pessoas no mesmo espaço, né? E as situações são imprevisíveis. Professor, como é que a gente pode analisar, começando com o senhor primeiro, esse comportamento de massas nos protestos políticos? Eu acho que há um primeiro parâmetro que é tamanho, né? E quando a gente vê, por exemplo, os protestos no Brasil, vamos pegar de junho de 2013 até agora, entre maior o número de pessoas na rua, tende a ser menos violentos. Né? São Paulo já teve 1 milhão e pouco na rua e ninguém depredou nada, talvez uma lixeira caiu, etc. Certo. Aí você tem 2 mil, 3 mil e vai depredar várias coisas. Por isso, essa é uma questão que eu acho que tem que ser mais ou menos pensado, né? Em que medida, na verdade, essa violência não faz parte de grupos menores querendo aparecer mais. Na história, ao longo da história da humanidade, sempre teve protesto, sempre existiu, não só no Brasil e no mundo, por outras reivindicações, sempre teve. Este tipo de comportamento aparece, na verdade, no século XIX. Okay? A partir então do século XIX. A partir do século XIX. E, bom, na verdade, aparece a partir da Revolução Francesa. Tá. Mais bem pensado, ele, na verdade, vai tomar os contornos como agora aparece no século XIX. Né? E ele diz respeito ao fato de que a sociedade passa a ter uma relação política através de representantes eleitos.
parlamentos ou em situações de governos mais autoritários, nenhum parlamento, mas formas de protesto, né? Agora, elas na verdade são momentos, são acontecimentos, e o volume, como também a violência, tem a ver também com a natureza da crise que causa estes tipos de protestos, e tem a ver também com que medida, se você tem uma resposta de autoridades, principalmente aqueles que tomam decisões sobre a crise, mais ou menos eficazes, né? O verdade é que tem uma questão que sempre está posta nesses tipos de atividades, é que entre os que estão protestando e entre as autoridades que deviam tomar decisões, você tem um outro tipo de autoridade, que é a segurança pública. E por falar em segurança pública, eu queria que o Coronel José Vicente trouxesse um pouco dessa experiência, porque além de trabalhar na Polícia Militar, o senhor faz um estudo, também já fez um estudo sobre esses comportamentos até mesmo de liderança e nessas ocasiões, né, Coronel? Um dos grandes problemas que as polícias costumam enfrentar é justamente o do problema de multidões em situações de esporte, principalmente o futebol. Nós temos um histórico dramático e triste em relação à violência no esporte. Talvez o país com a maior expressão de violência no esporte. Nos últimos 3 anos tivemos mais de 30 mortos em decorrência de rivalidades de torcidas. E se percebe que esse tipo de rivalidade, o comportamento, a animosidade, esse ânimo mesmo de rivalidade, chega a momentos extremamente preocupantes. E eu, fazendo um estudo dessa questão, professor Salvador, eu fui verificar um antecedente há 1500 anos atrás, em Constantinopla. Havia naquela época, nós estamos aí com o filme do Ben-Hur, mas naquela época havia muita disputa de bigas. E havia, um certo momento em Constantinopla, grupos que se rivalizavam, não havia o nome como nós temos dos times de futebol hoje, mas eram grupos diferenciados por cores. Em Pompeia já tinha acontecido esse tipo de problema, a ponto do imperador, num certo momento, fechou aquele estádio onde ocorriam as corridas por 90 anos. Mas lá em Constantinopla tinha quebrado várias vezes, era uma arquibancada de madeira, até que ele fez uma arquibancada toda de mármore. E chegava um número muito grande, 40 mil pessoas para assistir. E chegou no final de torneio, vamos chamar assim, nós tínhamos um grupo dos azuis e dos brancos, se não me engano. E a rivalidade era intensa, e a animosidade foi dessa forma. Começaram a acontecer brigas nessas torcidas, e as brigas revalaram, foram para as ruas. E essas torcidas, já com milhares de pessoas pelas ruas, foram em direção ao presídio, que tinha uma cadeia da época, libertaram os presos e foram cercar o Palácio do Imperador. O transtorno virou um transtorno de ordem política. É um aspecto interessante, porque naquela época não tinha polícia. Não tinha tropa de choque. E aí, como é que acontecia o controle dessas pessoas? Quando percebeu o problema, mandou chamar o exército romano que estava nas imediações. O exército tem que ficar um pouco distante do centro das cidades romanas. E o general, tentando lembrar o nome dele. Mas então já tinha um exército romano que dava conta dessa multidão toda, exército, né? Veio com tudo para cima da multidão. Para você ter uma ideia, o exército matou 30 mil pessoas. Nossa. É o tamanho da multidão. Com espadas. Esse foi um registro de multidão descontrolada. Eu tenho um outro registro interessante, que eu acompanhei uns estudos feitos nos Estados Unidos, porque eles tiveram uma manifestação, o professor Salvador falou bem, de problema de tamanhos, muitas vezes, das multidões, que as polícias têm que, de alguma forma, tentar administrar. Nós tivemos uma reunião em Seattle, eu acredito que foi na década de 90, começo dos anos 90, uma reunião da Organização Internacional do Trabalho. E foi muita gente protestar naquele momento. Só que é uma cidade que tem o tamanho de Osasco, e a polícia é municipal nos Estados Unidos. Não tem um batalhão de choque. Uma polícia com 1.000 e poucos membros, de repente tinha 50 mil pessoas nas ruas. Mas isso aconteceu em outras localidades nos Estados Unidos, acabaram se reunindo para ver o que nós podemos fazer com essas situações. E nós tivemos esse tipo de problema aqui também em São Paulo, no Brasil, porque a polícia é acostumada a lidar com 3
5 mil pessoas, de repente estava lidando com 100 mil, 200 mil, 1 milhão, né, consta em alguns momentos, e não há estrutura no mundo preparada para cuidar de uma situação dessa. Aos que são religiosos só resta rezar. Eu quero ainda explorar um pouquinho mais esse aspecto. Não tem controle sobre isso, professor, né, Camila? Eu quero explorar um pouquinho mais sobre esse aspecto, professor Sandoval, mas infelizmente nosso tempo já está esgotado, porque a gente tem horário eleitoral no rádio e na TV, então o tempo mais curtinho, mas no próximo bloco a gente vai ter mais oportunidades para aprofundar um pouquinho mais essa questão. Queria saber mais das origens aí da Polícia Militar também e trazer um pouco mais as características de personalidade desses indivíduos quando eles estão nesse grande grupo. Não perca, o Mentalistas vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. De volta com Mentalistas, estamos falando sobre as manifestações políticas, suas origens e suas implicações e principalmente tentando analisar aqui o comportamento das massas. Eu convidei para a edição desta semana o Coronel José Vicente, que é nosso colunista aqui da Rádio Estadão, e o professor de Psicologia Política da PUC, Salvador Sandoval. Professor, sobre as características de personalidade dos indivíduos, né? O senhor é especialista em psicologia política, né? Como é que isso se dá no meio das multidões? Né? Porque o professor Sandoval tem uma característica de personalidade, a Camila Tulinski tem outra, o Coronel José Vicente tem outra. Como é que isso acontece no meio das multidões? Porque eu, particularmente, cobri muitas manifestações como repórter de 2013 aqui em São Paulo. E, para mim, eu achei que foi o grande desafio dos estudiosos poder avaliar os comportamentos. Né? Ao mesmo tempo que a gente teve manifestações enormes, com milhões de pessoas pacíficas, a gente teve manifestações de grupos menores em frente à Prefeitura de São Paulo, em que, por exemplo, eles tocaram fogo num caminhão de um link de uma televisão, por exemplo. E tudo começa assim, alguém ataca uma garrafinha, o primeiro que ataca, aí as pessoas falam, sem violência, mas aí vem a outra, ataca uma pedra, e por aí vai. Então eu queria que o senhor pudesse explicar aqui para o nosso ouvinte como é que essas características de personalidade funcionam nesses casos. Eu acho que uma primeira questão que é importante destacar é que depende muito a razão por que se reuniu a multidão. O que nós estamos falando em termos de situações de violência é em situações em que a multidão se reuniu por algum motivo de algum antagonismo contra outra. Pode ser entre torcedores de times de futebol, pode ser, por exemplo, membros de diferentes grupos religiosos antagônicos, como pode ser objetivos, diferentes filiados partidários. E por isso você pode ter, por exemplo, 100 mil pessoas na praça de São Pedro e não vai ter nenhuma violência. Okay? E por isso uma primeira questão que eu acho que tem que colocar aí é essa questão desse ambiente antagônico. Você vai dar também dentro de um contexto em que estes diferentes grupos antagônicos têm um histórico de como que eles se defrontam. No caso, as torcidas. No Brasil, a história das formas que torcidas se encontram é antagônico, é violento. E as pessoas incorporam isso na forma em assumirem a torcida que eles são, né? Assim como as torcidas incorporam, os diferentes torcidas incorporam que tem adversários antagônicos especiais. Eu sou de um time de futebol X e, tem vários times. Só que na histórico da minha torcida, eu tenho um time especial que é meu adversário especial. Eu posso perder todos os outros jogos contra os outros times, mas contra isto, se não ganhar no estádio, eu vou ganhar na rua. Porque esse é um time antagônico especial. Da mesma forma, grupos religiosos. Grupos religiosos, se tem certos convívios. No Brasil, se você tem relações antagônicas entre grupos religiosos. Em princípio, se os seguidores não se gostam. Okay? A vida é mais tranquila, por exemplo, entre católicos e afro-brasileiros do que entre outros grupos religiosos e afro-brasileiros. E as
pessoas incorporam em suas identidades esses históricos. Okay? As pessoas... Mesmo que elas sejam pacíficas, elas incorporam essa violência, essa rivalidade? É isso, assim como em termos de grupos raciais. Pessoas, na verdade, incorporam os preconceitos que seus grupos produzem sobre outros, tanto em termos de preconceitos negativos, como em preconceitos negativos antagônicos. Existe uma contaminação, Coronel José Vicente, que o senhor observou já nessas situações? Quer dizer, sujeito que realmente vê o outro atirando uma garrafa, ele também se sente imbuído de fazer esse mesmo comportamento, adotar esse mesmo comportamento? Esse campo de estudos que eu acabei dedicando um certo ponto da vida, Camila, da psicologia social, ele mostra como o ser humano vive no meio da sociedade, ele é fruto desse meio da sociedade. Ele influencia também, mas ele é muito influenciado. As pessoas têm um comportamento, por exemplo, na igreja, a qual pertence, mas tem um comportamento um pouco diferente ao clube, que ela frequenta também. Né? Como se fossem máscaras sociais, assim. Você usa várias máscaras, ou alguns usam a expressão de vários chapéus, né? Que domina ali a sua personalidade, a sua conduta num certo momento. E a polícia militar, diferentemente do que se imagina, porque com os problemas que acontecem em alguma dessas manifestações, o primeiro rótulo que se coloca sobre a polícia é despreparada. E poucos polícias do mundo são tão preparados como a Polícia Militar de São Paulo. Eles têm um curso superior de 2 anos para formar o policial básico ao soldado. A academia tem uma certificação ISO 9002. É um lugar de qualidade, é um ensino de excelência. Poucos polícias no mundo têm esse tipo de qualidade. Quando se vai ter uma manifestação, digamos assim, a polícia passa muitos dias antes fazendo um esquadrinhamento das redes sociais para ver a convocação para essas manifestações. Porque o tipo de convocação já vai dar um parâmetro de qual vai ser a temperatura daquela multidão. Eu vi ontem, por exemplo, um presidente dos sindicatos bancários do Rio de Janeiro, raivoso, porque o indivíduo com raiva, você tem uma multidão de pessoas frustradas, desempregadas, a raiva ela chama pessoas com muito mais facilidade. A convocação, vamos dar um fim nesse golpista aí, lá veio o palavrão, mas com raiva. Você vê fotos de lideranças sem a menor serenidade que seria necessária para alguém que está trabalhando com massas humanas, colocando essas massas em perigo, inclusive, de certa forma. Então, esse tom dramático, emocional, que começa desde o princípio da convocação, já coloca a polícia com mais cautela em relação àquilo que vai acontecer. Cautela significa alerta nesse caso? O que significa exatamente? Significa alerta, o tamanho, o dimensionamento do efetivo policial que vai ser colocado. Para ser recrutado para aquela ocasião. Por exemplo, nós tivemos uma marcha religiosa, acho que 7 de setembro do ano passado, se não me engano, que tinha alguma coisa de 5 mil pessoas. E a polícia foi com 50 policiais e resolveu. De outras vezes, tem um grupo menor de 500 pessoas, a polícia tem que colocar 300 policiais. Pela animosidade, pelo tipo de liderança, porque já se tem, aí vem o sistema de inteligência, que é prévio para a polícia saber onde atuar, qual é efetivo, se vai levar bomba ou não vai levar, porque ela tem que estar preparada até para um eventual confronto. Então, esse preparo existe. E muitas vezes o rótulo que se dá, o despreparo da PM, até um senador, Lindenberg do Rio, esteve presente no domingo, e pouca gente fala que até o final, foi declarado o fim da manifestação pelo um dos líderes, que era o Boulos, lá na Praça do Lago da Batata. Os problemas começaram depois que foi encerrada a manifestação. Quais foram os problemas? Só para o nosso ouvinte que não... Só para refrescar a reclamação. A polícia exagerou no uso da força, jogou bombas, etc, etc. Só que tinha mais de 20 mil pessoas. Eu falei com o subcomandante da Polícia Militar, o número 2 da PM, ontem à noite. Ele falou, tinha mais de 20 mil pessoas no Lago da Batata e uma boa parte dessa multidão estava tentando entrar naquela mirrada estação do metrô, a única que tinha ali. Quando o problema na Paulista, a Paulista tem meia dúzia de estações, tem vias para escoamento de ônibus, etc. E ali era muito complicado, as pessoas estavam se engalfinhando no acesso à estação do metrô, estavam correndo riscos, inclusive, de ser esmagada nas catracas, nas paredes, e o metrô pediu à polícia ajudar.
O metrô solicitou essa ajuda. Pediu, e realmente era necessário até para evitar um desastre ali. Temos um trilho, escadarias, lugares perigosos para multidões em pânico. E depois, ali não foi soltado bomba, as bombas apareceram depois, quando começaram lá no Lago da Batata, alguns grupos começaram a arremessar pedras, garrafas e latas sobre os policiais. E existe um fenômeno interessante que nós temos por ano no estado de São Paulo, só na região da Paulista e Praça da Sé, para se ter uma ideia, cerca de 800 manifestações por ano. São 2.000 por ano no estado. E ninguém ouve falar de polícia mal preparada. Ou seja, esses entreveros, felizmente, né, esses conflitos, são raros até. Quando o senhor diz que o policial em São Paulo ele tem uma boa formação, que ele fica 2 anos se dedicando a essa formação também o ensina a lidar com as pessoas diretamente, com a população, porque a gente ouviu essa semana, até teve acho que se não me engano, um ouvidor da própria Polícia Militar falando que às vezes falta um pouco de preparo psicológico em lidar, porque assim, eu fico pensando, aí eu quero a opinião de vocês dois, né? A gente tem as multidões que são formadas por seres humanos e as autoridades, né, que por parte da polícia, que são formadas também por seres humanos, né? Então, como é que é? Existe um treinamento psicológico também, ou como lidar com essas situações, né? Que são a essência do ser humano, né? A pessoa quer protestar, mas a polícia também tem a sua função de resguardar a segurança pública. Esse tipo de ensinamento também é feito para os policiais militares? Ele é feito, Camila, por um detalhe interessante. O policial sempre trabalha naquilo que nós chamamos de campo tenso, de relacionamento tenso. Se alguém vai pedir uma informação policial, essa pessoa já está um pouco tensa. Se o policial para alguém e pede um documento, a pessoa entra numa descarga da adrenalina. Pessoas tensas, elas não têm um comportamento normal. Elas aumentam o grau de voz, por exemplo. Elas têm decisões um pouco prejudicadas pela tensão, pela emoção. E o policial sempre está lidando com isso. Até para ajudar alguém, né, que teve um parente atropelado ou desaparecido. Sempre está lidando com pessoas com problema, de certa forma. E o que você ensina na academia é levado na experiência, o ensinamento da prática, do dia a dia. Ele é extremamente importante, mas não é só o problema do bandido em si. Para você ter uma ideia, a Polícia Militar ela faz 200.000 atendimentos sociais por mês no estado. E isso vai refinando aquilo que alguns autores americanos chamam da inteligência emocional. Como lidar com pessoas problemáticas. Que é um treinamento que se dá para comissário de voo, por exemplo. Isso os policiais em São Paulo passam por esse treinamento? Eles passam por esse treinamento, mas o problema não é só o treinamento, é a qualidade que precisa ter da supervisão no dia a dia do policial. Para ele aprendendo, porque nada é tão enriquecedor como a experiência que um policial tem. Os livros não vão dar só um médico que atende, por exemplo, em pronto-socorro, em urgências. Lida-se com pessoas em estado limite. Tem uma expressão que é por cima muito do lado animal dela. As expressões, os gritos de horror, de medo, etc., que o policial enfrenta constantemente, pessoas assim no seu dia a dia, e é que se tomar muito cuidado justamente para o policial não se embrutecer para ficar distanciado, que ele não pode levar esse problema para casa todo dia. Eu acho que deve ser um desafio até do ponto de vista psicológico, o professor Sandoval. São muitas situações, né? Como disse o coronel José Vicente, você tem desde a pessoa que se aproxima do policial para fazer uma pergunta, como achar aquela rua, né? E aí pode ter até uma carga um pouco histórica, não? Que a pessoa às vezes carrega. Porque às vezes tem pessoas que confiam plenamente na polícia e se sentem seguras, e tem outras pessoas que, mesmo sem ter um motivo, têm um certo receio. Mas eu vou me aproximar do policial. Tem uma carga cultural também que a gente carrega lá de outros tempos. Porque, na verdade, o policial é esse setor do Estado que, de fato, lida com certos tipos de problemas do Estado, da população, né? Em geral, certos tipos de problemas que envolvem as pessoas que estão em situações problemáticas, né? Às vezes, por situações que não deveriam envolver ele, mas por motivos da dinâmica da sociedade acontece. Por exemplo, policiais às vezes têm que aprender como dar luz, porque às vezes cai para ele, porque o SUS não chegou a tempo, como o SAMU não chegou a tempo. Agora, eu acho que tem
tem que levantar uma questão que, na verdade, está relacionada a duas questões. Uma primeira questão que o Brasil, a polícia militar carrega uma certa estigma do passado, porque se teve esse regime militar, não é que eles fizeram o regime, mas eles eram os que são policiais durante esse regime. E uma outra questão que eu acho muito importante e que, na verdade, pouco ou raramente é falado, né? Proporcionalmente, o contingente de polícias militares nas cidades de São Paulo é muito menor do que em Nova York e em Londres, por exemplo. Nós temos muito menos policiais. E isso é uma situação séria do ponto de vista psicológico para essas pessoas, porque na verdade, só hipoteticamente, se lá eles têm que atender diariamente uma proporção, vamos dizer, um policial por tantos centenas de pessoas, aqui é muito maior. E portanto, na verdade, sair na rua só para policionamento é realmente um enorme desafio em São Paulo. Pouco se fala disso, mas o quadro do policionamento em São Paulo não é muito diferente que o quadro dos professores nas escolas públicas. Na verdade, há um déficit enorme. De certa maneira, esse déficit é o resultado desta passado da ditadura, porque você sente na sociedade um certo receio de aumentar o número de policionamento, né? Mas, na verdade, não tem nada a ver com a ditadura, tem a ver com um bom serviço. Por isso, ninguém quer tocar isso, porque parece que é realmente voltar a militarizar a sociedade. Mas não, se você vê outras cidades de tamanhos grandes, como São Paulo, você vai ver que o contingente é maior. E eu acho que esse é um problema que treinamento não resolve. Formar doutor na academia militar, na academia dos PMs, mas se ele tem que sair e tratar com um número muito maior de cidadãos do que seu parceiro em Nova York, o estresse vai chegar muito rápido. Né? E por falar em estresse, são profissionais que lidam com estresse, assim, no dia a dia, né? Eu acho que é a base da profissão de policial é justamente o estresse. E você tem na outra ponta essa grande massa, essa grande quantidade de pessoas protestando por algo que acredita ser o correto, né? Não importa qual o tema. Então, é difícil lidar com esse estresse dos dois lados, porque são lados antagônicos, agora, né? Mas agora, eu acho que policionamento é uma situação, né? Mas existem outras. Outra situação são as manifestações, okay? Eu gosto de fazer uma analogia a manifestações como um jogo de futebol. Ok? Primeiro lugar, dependendo do grau de antagonismo entre os times e as torcidas, isso já produz um certo clima. Corinthians e Palmeiras, por exemplo. Pois já produz um certo clima, ok? Muito. Agora, como jogo de futebol, ok? As regras são claras. E o objetivo que estamos fazendo aqui nesse estádio são claros. É assim, quem ganha mais pontos ganha o jogo. Mas no meio termo, quando os times saem, os times estão bem treinados, aí começam os fouls. Okay? Aí começa a bater aqui, começa a tropeçar aí, etc., dependendo destas disposições. E estes jogadores não são psicopatas, ok? Eles estão jogando e dependendo como que vai o jogo, a coisa vai ficando meio complicado. E tem jogos de futebol onde que tem que suspender o jogo porque os dois times se agarram no meio do estádio e aí tem que mandar os árbitros para tentar resolver o problema e os técnicos entram, ok? Os árbitros e os técnicos é a força policial. Ok? Eles simplesmente estão aí para mais ou menos manter uma certa ordem e a coisa vira outra coisa, né? E por isso eu acho que nessa situação treinamento conta, mas também tem que lembrar que é uma situação caótica. Quando envolve já manifestações públicas, muito caótica, porque os números dos manifestantes. E eu acho que nisso a gente tem que pensar o seguinte, estas manifestações políticas, ok? 60% são cidadãos comuns que têm um ponto de vista que vão a protestar isto, né? Que depois acabam querendo descer pela mesma estação de ônibus, metrô, para ir embora para suas casas, Agora, tem uma porcentagem que são, vamos dizer, 10% que são partidários, ok? Assumidos. Sim. E que vão puxar essas manifestações. Tem outra porcentagem menor que são partidários radicalizados.
Depois você tem uma porcentagem meio nebulosa, que vai ser o aproveitadores. Batedores de carteira e tudo isso, ok? E tem um número menor de pessoas que são, na verdade, os sabotadoras do evento. Seja porque eles são, na verdade, os que acreditam que o único jeito de fazer a coisa é armadamente e, portanto, vão tentar levar essa filosofia para o meio do multidão, como também outros manifestantes contratados por grupos adversários que querem, na verdade, tumultuar essa situação. Estes diferentes grupos não vão pintados diferentes, portanto, o policial não sabe quem é o cidadão normal que saiu para protestar do provocador. Quando o caos se solta, tem que dar um jeito de tentar resolver esse caos, porque ninguém mais... Essa é obrigação da instituição, porque se eles saíssem da praça, ok, deixassem só andar, depois todo mundo ia cair em cima. Assim. Hoje caem em cima dizendo que estão mal preparados. Se fossem embora, iriam cair em cima porque se omitiram de sua tarefa. Tem um ponto que eu gostaria de mencionar, Camila. O policial, quando ele vai para uma estrutura policial, para um evento como esse, então dependendo do ânimo, né, o professor mencionou bem, pode ser uma manifestação religiosa, nós temos algumas, o ânimo é sereno, tranquilo, vai precisar de pouco recurso policial, os recursos não estarão preparados para o uso da força, estarão preparados para um eventual corre-corre, né, tentar proteger aquelas pessoas. E a polícia sempre tem essa ideia de proteção. Primeira missão da polícia não é simplesmente manter a ordem, é proteger aquelas pessoas no exercício do seu direito. Isso está muito claro para a polícia hoje. Não interessa se o governo é de um partido ou de outro, a polícia é isenta dessa questão. É um direito, está no artigo 5º da Constituição, é apenas a exigência de que as pessoas não estejam participando de violência e comunique previamente às autoridades, até para evitar a coincidência de previsão para aquele local. Mas algumas questões são importantes. Uma, nós temos as tropas chamadas de choque, que são preparadas para as emergências máximas. Então ela só é convocada quando é um grau de emergência grave. Sim, mas nós temos uma grande manifestação, são chamados policiais que vêm de outras áreas, que fazem o policiamento comunitário, que atende às comunidades e que não estão com o preparo habitual para esse tipo de entreveiro, vamos chamar assim. E nós percebemos, principalmente os policiais, que eles vão acumulando estresse também. O policial às vezes chega meio-dia e é liberado às 8 da noite. Nós temos ouvido normas das polícias americanas para levar, inclusive, banheiros sanitários para os policiais. Ele tem que fazer xixi em algum momento, tem que tomar água, tem que fazer lanche. E tem uma roupa pesada e aguentando insultos e frutas e latas que são arremessados sobre eles. Chega uma hora, alguns deles acabam extravasando. E eu comento isso porque qualquer dos nossos ouvintes que está escutando a nossa conversa aqui, já passou por isso. Ou fez, ou viu alguém fazer, ralhar ou até agredir um filho de 2, 3 anos. Uma criança que ama tanto e é absolutamente indefesa, porque perdeu o controle. Essa é uma situação que o treinamento policial, o comando muito próximo, é necessário ter o sargento, o tenente cuidando. Eu já fiz isso, comandei um batalhão há mais de 5 anos e nós tivemos 40 mil horas registradas de greves acumuladas ao longo desse tempo e eu tive que retirar uma vez um capitão que estava perdendo o controle. Como que ele estava perdendo esse controle? Como é que era? Não, você via pela expressão dele, a forma dele articular os comandos, ele estava raivoso, a fala, esse perdeu o controle. Então, capitão, pode sair. E de vez em quando aparece algumas... Porque não era uma tropa de choque. Eram excelentes policiais do dia a dia, atendendo a comunidade. Nessa hora, ele não estava com o preparo de ser insultado depois de um período intenso de estresse. Uma noite sem dormir, sem comer. Ele ficou fora de si. E o que acontece? Você interage... Você mencionou um pouco atrás aí, Camila, o problema do contágio. Que o ser humano ele é muito sujeito às influências de outras pessoas. Mas tem um fenômeno muito curioso, que é o contágio emocional. A pessoa vê um monte de pessoas do seu lado, na arquibancada ou na rua, começam a expressar uma disposição agressiva, começam a dizer palavras de ordem, você percebe a gesticulação, né, o braço retesado, a expressão facial, e várias pessoas ao lado, aquilo vai passando de um ao outro, a emoção vai passando.
e vai contaminando. É uma coisa assustadora. E a polícia precisa estar atento, porque normalmente quando você chega nesse ponto, algumas massas se tornam agressivas e perigosas para elas mesmas. Então qual é a finalidade, por exemplo, de um gás lacrimogêneo ou de uma bomba que estoura? É porque o indivíduo ele perde o senso de individualidade quando ele se sente apenas uma partícula de uma massa. E essa massa muitas vezes está agressiva, só que quando ele sente o gás no olho, ele retoma a individualidade dele. Que a dor não pode ser compartilhada. Na verdade, ele nem consegue, né? Porque ele já fica lacrimejando. Então ele acorda para o dor. fato de que ele é parte da massa, mas ele tem individualidade, está doendo. Por isso que os artefatos chamados não letais, que é a bomba de gás, a bomba de efeito moral, uma bola de borracha, elas são feitas para doer. Não é para matar. Pode até acontecer uma fatalidade dependendo das circunstâncias. Mas a função é, em alguns casos, a bala de borracha especificamente, para alguém que está arremessando, é dirigida a alguma determinada pessoa, indiscriminadamente. Para aquele que está atirando uma estilingada, um foguete em cima dos policiais, então era direcionado. Mas é só para a pessoa retomar essa individualidade, só o gás e a bomba de efeito moral não seriam suficientes? Para ela, porque na verdade a gente está falando de perda de consciência naquele ambiente das Sim. massas e tal. Eu entendi o objetivo do gás lacrimogêneo e a bomba de efeito moral, que a pessoa sente aquela dor que só ela pode sentir e ela tem aqueles segundos ali que ela, né, cai em si e para. Mas e a bala de borracha? Você vai imaginar 50 pessoas na frente daquela tropa policial e apenas um ou dois que estão arremessando objetos. Uhum. A quantidade de materiais apreendidos pela polícia é assustadora. O pessoal usa, por exemplo, no estilingue, bolotas de aço, ou então aquelas chumbadas que usa para pescar, tem uma forma triangular. Aquilo machuca gravemente. Para esse indivíduo, eu jogar um gás lacrimogêneo numa área dessa, por causa de dois, então a bala de borracha tem uma função. Você prejudicaria os 50 com uma bomba de gás e, no caso da Então, bala de borracha, eu preciso acertaria acertar. O problema da bala de borracha é que ela não tem a precisão de um fuzil. Então, aí você pode pegar uma outra pessoa que também Ela não pode seja pegar, o cara. ela pode resvalar. Por isso que a polícia sabe dos perigos da multidão em si, pessoal preparado, mas sistema de treinamento, de Você acha que planejamento. deveria ter uma parte dessa polícia só para atuar nesses protestos, nessas manifestações, levando em conta que você precisa de um policial mais preparado até nas questões comportamentais, identificação de emoções entre as multidões ali. O senhor acredita que deveria ter na polícia uma elite da polícia que fosse especializada só nesse ambiente? Nós temos 2 batalhões de choque, são mais ou menos 1.500 homens. E os batalhões de policiamento, eles têm umas estruturas de apoio que também são as primeiras a serem chamadas. Funciona mais ou menos assim. Eu tenho um batalhão em que cada 5, 7 viaturas de rádio patrulha que faz atendimento, eu tenho uma viatura grande com 4 policiais com treinamento, tipo treinamento de choque. Eles também são chamados, um assalto a banco, por exemplo, que as viaturas pequenas não têm condição. Então, no dia a dia, eles fazem esse trabalho de apoio para situações de alto risco. Bandidos assaltaram, mataram, estão em alguma situação perigosa. No dia a dia eles fazem esse tipo de trabalho, mas eles são chamados a uma emergência como essa. São as chamadas forças táticas que a polícia tem. E esse sistema funciona bem, porque nós não podemos ter um grupo tão grande que prejudicar o policiamento, como o professor mencionou, é um policiamento com restrição de efetivos. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, estamos falando sobre as manifestações e as suas implicações e na volta vamos tentar entender um pouquinho mais o que se passa na cabeça das pessoas que angariam as manifestações políticas e a gente volta já já. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas. De volta aqui com Mentalistas, falando sobre as manifestações políticas e as suas implicações. O professor de Psicologia Política da PUC de São Paulo, Salvador Sandoval. O professor, quando a gente fala de manifestações políticas, o que engaja aquele cidadão e aquele grupo de sair às ruas? Porque a gente observou desde 2013 um fenômeno facebookiano, digamos assim, né? As pessoas combinavam as manifestações ali e você não tinha ainda um governo para pedir impeachment, por
por exemplo, porque ainda não estava nessa época do impeachment de Dilma, não tinha um governo para chamar de golpista, agora com a posse de Michel Temer. Em 2013, as manifestações começaram por causa do aumento da tarifa de transporte público, né? O nosso ouvinte deve se recordar que era um aumento de 20 centavos no caso de São Paulo, mas em outras capitais, em outras cidades, as pessoas estavam também tendo aumento na tarifa de transporte público. Alguns psicanalistas podem falar que se tratava de uma histeria coletiva, né? Como é que você conecta essas pessoas todas que só estavam no ambiente virtual e de repente elas começam a tomar as ruas ali, né? O que se passa na cabeça das pessoas para elas se juntarem e saírem às ruas em busca de um motivo? No caso de São Paulo era 20 centavos só de aumento e mesmo assim causou um movimento nacional, né? A gente não pode tirar o aumento do transporte público do contexto Copa. Já tem vários estudos como em diferentes países, na verdade, estes grandes eventos esportivos já provocaram grande descontentamento. Estava tendo a Copa das Confederações nessa mesma época. Não, o Olimpíada de Londres, ninguém fala, mas já tinha manifestações contra a Olimpíada de Londres, por discordar com o uso da verba para isso, em lugar de uso de outras coisas. No México, teve grandes manifestações contra a Copa de 68, que acabou com uma matança de 100 e tantos estudantes na manifestação de 68. E né? era essa mesma e razão. por isso, era a mesma razão, e por isso não tem um elemento de contágio, ou não tem um elemento de anomia. Na verdade, estes grandes eventos nunca foram bem recebidos. Porque, em parte, eles são um projeto das elites políticas e certas elites econômicas, do qual todo mundo, dependendo do país, acha que o dinheiro não é bem usado. Mas eu sempre pensei, professor, que, por exemplo, o esporte na história da humanidade era como se fosse pão e circo, né? Então, os governos aproveitavam esses grandes eventos esportivos para meio que manipular ali as massas. Então, não, isso não satisfaz a população em geral. Eu acho que o que aconteceu foi que os meios virtuais começaram a comunicar outra mensagem que não era pão e circo. Okay? Expandiu essa abordagem. E eu tenho uma hipótese que no caso do Brasil é o seguinte: o Brasil é certamente um país super futebolístico. Ok? E a Copa era um evento importante para o imaginário do povo brasileiro, né? Mas a própria Copa virou contra o feiticeiro. Pessoas começaram efetivamente a identificar a corrupção na Copa. Na época, por exemplo, nós fizemos entrevistas com pessoas, trabalhadores, jornaleiros, etc., sobre a Copa. E ficou muito interessante como a Copa deu para um segmento grande da população certos critérios para avaliar, na verdade, a corrupção, né? Por exemplo, o jornaleiro diz que a Copa era só uma coisa feita só para o político roubar. Aí eu perguntei, mas por que o senhor acha? Ele diz, o senhor acha que vai construir um estádio de 500 milhões de reais em Manaus, onde não tem time de quinta categoria, para quê? É para roubar. Por que não investiram isso nas escolas em Manaus? E as pessoas começaram a se revoltar com isso. E aí, na abertura, o grande tom era o seguinte: vai abrir a Copa em Brasília, com esse estádio que construiu, onde não tem um time que presta para esse estádio, né? E por isso a Copa, na verdade, virou contra o feiticeiro, porque era uma situação também de grande descontentamento, que todo mundo vivia no dia a dia, em que a Copa simplesmente veio mostrar. Quer dizer, então, podemos dizer então que a internet teve esse papel de ampliação dessa abordagem entre as pessoas. Dessa discussão e dessas críticas, e rapidamente transbordou da tarifa para a Copa. Foi um pulo enorme. E da Copa para impeachment da presidente. Agora pro... O que aconteceu na Copa? Pressa da classe política foi para tentar resolver uma resposta à acusação de corrupção através da aprovação de um conjunto de leis que já estavam há muito tempo engavetadas no Congresso, pressionados pelos Estados Unidos e a União Europeia para controle do lavagem de dinheiro. E aí, rapidamente aprovaram isso. Rapidamente aprovaram também outra crítica, que era o voto secreto.
nos colegiados legislativos. E com isso, acharam que com o fim da Copa a coisa tinha acabado. Só que este conjunto de leis foi a base que deu fôlego, que deu força para o Lava Jato. Entende? E com isso emendou o que aconteceu com a Copa, mal resolvido o problema da corrupção, a Lava Jato, que depois vai produzir de novo um novo ciclo. Nós não dependemos tanto assim dos políticos, nem tanto assim das grandes mídias, porque a informação se dissemina e essas insatisfações também, e as convocações também. As pessoas não querem apenas se manifestar no Facebook, no WhatsApp. Elas querem tornar concreto aquilo, né? Elas precisam de conduta, precisam botar o pé na rua. Eu participei de alguns momentos de alguma dessas manifestações, até pela curiosidade de sentir, né? Eu estava querendo apoiar uma causa também, mas em algum momento começa as pessoas que têm uma identidade, têm algo em comum, esse grupo com algumas ideias, mas principalmente a ideia, e não falta aqui no Brasil, a ideia de consertar coisas mal resolvidas. Pode ser o transporte público, a saúde, a educação, a segurança, a qualidade do trabalho do hospital. As pessoas se vejam no pleno direito, e a nossa Constituição está começando a ser descoberta em alguns desses aspectos, mas esses direitos começam a ser exercidos. E é bom que seja assim. E é bom que a polícia proteja esses direitos, evidentemente eu vi uma cena muito interessante na manifestação no domingo, começaram a aparecer uns mascarados e os manifestantes pressionaram para que eles tiraram as máscaras, porque eles estavam atrapalhando a qualidade da manifestação, levando aquela desconfiança que seria a manifestação de Baderneiro. Mas como é que você proíbe também o sujeito de usar máscara? Né? Uma coisa é o sujeito estar com arma, né? A pessoa está armada, agora a pessoa está com máscara. Como é que você pressupõe que a pessoa ali vai fazer alguma maldade? Não é uma linha tênue, é muito sensível para conseguir identificar. Essa é uma discussão que está hoje no Supremo, que é uma lei do Estado do Rio de Janeiro, proíbe hoje o uso de máscaras, né, em ambiente público. Houve algum questionamento dessa lei, está no Supremo hoje para decidir. O Brasil é um país de um excesso de judicialização. A Constituição proíbe a discriminação racial, mas não acabou com o preconceito. Porque você não pode, na verdade, entrar na cabeça da pessoa. Esse é um problema cultural. Okay? Da mesma forma da máscara. E no caso do Brasil, especificamente o problema da máscara, porque você tem carnaval. Fazer o quê? Agora o Supremo vai dizer não pode usar máscara. Todo mundo vai desobedecer o Supremo. Na cara, nacionalmente, manifestantes têm que exigir que outros tirem a máscara. Criar uma cultura de manifestação política ou de protesto político diferente da cultura que existe aí. Se o senhor me permite fazer até uma parte, e pegando essa ilustração aí que o senhor traz pra gente, uma forma dos próprios manifestantes fazerem com que os figuras mascaradas tirem as máscaras. Em 2013, logo no comecinho, nas primeiras manifestações, eu lembro, eu estava acompanhando como repórter aqui pela Rádio Estadão, uma manifestação, e a gente estava chegando na Avenida Paulista. Quando a gente chegou, aí tinha bandeiras de alguns partidos políticos que eu não vou citar aqui, mas partidos políticos menores. E os manifestantes começaram a gritar, sem partido, sem partido. O tamanho da consciência que era daquela multidão ali, que queria só que não tivesse aumento no valor da tarifa. Militantes desses partidos continuaram com as bandeiras. Sabe o que os manifestantes fizeram? Todos sentaram no chão, na Avenida Paulista. Todo mundo sentou. E só ficou aquela meia dúzia, aquele grupinho com as bandeirinhas ali, e eles foram embora. Quer dizer, não houve nenhum registro de violência, depredação de concessionárias de veículos, bancos, que são as instituições financeiras que são mais, o maior alvo desses manifestantes menores, mas houve um movimento geral de todo mundo sentar no chão. E aí tinha criança, família, jovens, estudantes, até alguns grupos de anarquistas ali, com suas bandeiras e tal, que sentaram também. Então, talvez seja isso que o senhor quer dizer, um movimento dentro da manifestação e que coíba essa minoria. E um movimento dentro das instituições e os políticos e as instituições políticas. Não é mais em 1975 e 72, ok? E eu acho que esse faz parte da mudança dessa cultura de protesto.
protesto não pode mais ser pautado como se fosse um acto contra o regime militar, porque esse regime não existe mais. O que existe é um regime democrático que está tentando se consolidar. Tem que programar-se para fazer em um certo lugar esse de acordo com todo mundo. E entre essas condições, eu acho que não pode ser em praças onde não tem forma das pessoas irem embora depois. E no dia a dia, a polícia militar tem esse controle, por exemplo, que o grupo contra Temer está na Paulista e um grupo contra Dilma está no Largo da Batata. Essas ações, elas são estudadas mesmo para que esses grupos não se encontrem e aí efetivamente se tenham esse embate? Isso acontece na realidade, não? Olha, Camila, no inciso 16 do artigo 5º, que fala desse direito de reunião, não é necessária autorização, mas é necessário prévio aviso às autoridades, justamente para evitar que vou para Paulista domingo às 14 horas. Já tem gente que já manifestou previamente, então não pode. Outra finalidade é que possa montar uma estrutura de apoio para a segurança dos próprios manifestantes. Aquelas manifestações de 2013 morreram quase 20 pessoas. Em que circunstâncias? Nenhuma por ação policial. Caíram de viadutos, foram atropeladas, porque algumas fecharam estradas de alta velocidade. Algumas vias são muito importantes e é necessário fazer desvios de trânsito, porque há outros direitos de outras pessoas que não estão interessadas nessa manifestação. Então, esse é um conjunto de cuidados que a sociedade tem que entender e a polícia tem que trabalhar com isso. Aqui em São Paulo, a polícia tem tomado, inclusive, o cuidado de procurar lideranças, mesmo quando elas não comunicam, para tentar negociar com elas o horário, local e itinerário. E raramente, diga-se passagem, elas aceitam esse diálogo. Quando há uma movimentação sem dono, vamos chamar assim, sem liderança específica, é muito mais difícil de lidar. Os movimentos estão percebendo o seguinte, que a força que eles têm, já que eles querem causar algum tipo de impacto na opinião pública e junto aos políticos. A força deles depende do tamanho da massa que eles arregimentarem e também da qualidade da manifestação. Eles percebem que a população não gosta de quebra-quebra, ainda que algumas entidades regular o protesto de quebrar símbolo do capitalismo, como os bancos, por exemplo. Porque parte desta cultura do protesto político é também não só dos participantes, mas desse público observador. E eu acho que nós vamos ver nestes dias como que esse público observador não vai ficar muito impressionado com as manifestações violentas, né? E que produz uma certa rejeição. Aí eu acho que tem a ver, em parte, pelo estágio de democracia que está a população. Assim, ninguém quer uma revolução propriamente dito, quer mudanças. E todo mundo quer mudanças, entre aspas, radicais. Assim, não gosta quem está aí, quer pessoas mais melhores no lugar disso. Aí a gente vê isso nas estatísticas. Assim, okay? Não gostava da Dilma, mas também não gostam do Temer. Significa que as pessoas não estão satisfeitas. Mas essa insatisfação para grande parte da população não implica a violência nas ruas. Puxa, infelizmente nosso tempo já se esgotou, mas eu quero convidá-los para a gente retomar esse papo das manifestações num futuro próximo. E aí a gente vai ver se tudo isso que a gente analisou aqui fez parte dessa caminhada, né, da liberdade de expressão, tendo todos os direitos resguardados, numa democracia em que a gente vive atualmente aqui no Brasil. Gostaria muito de agradecer ao Coronel José Vicente, que é nosso colunista aqui da Rádio Estadão, e também o professor de Psicologia Política da PUC de São Paulo, Salvador Sandoval. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Obrigado, você. Obrigado pela oportunidade, Camila. O Mentalistas desta semana fica por aqui. Lembrando que você, ouvinte, pode acessar esta e todas as outras edições do programa no nosso site radio.estadão.com.br. Apresentação de Camila Tulinski, gerente de jornalismo da Rádio Estadão, Paula Marinho, diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Até a próxima! Você ouviu Mentalistas, a vida em discussão, na rádio de quem quer saber.